sempre fui apaixonado por bola e entrei no futebol para essas empresas de representante de atleta, né? Que também foi sendo criada, empresas foram surgindo e a pessoa dessa empresa que me viu jogando achou que eu poderia ser um bom olheiro, né? O dono da empresa resolveu, em 2006, montar um escritório fora do Brasil, porque ele também fazia muitas negociações para fora. E aí a coisa estava indo bem e ele entendia que precisava ter um escritório fora. E aí ele resolveu montar em Barcelona, na Espanha. E aí me convidou para gerenciar esse escritório. Aí lá eu passei a ter contato com esse departamento de scout, que lá é muito antigo, né, já existe há muito tempo, para auxiliar esses departamentos técnicos. E aí eu fui estudando isso, fui me convivendo, fui me aperfeiçoando. E aí quando a empresa me chamou de volta, depois de 3 ou 4 anos, eu cheguei aqui, o Fluminense me procurou por intermédio de outras pessoas que falaram que eu tinha estado fora, que eu tinha um bom conhecimento já de mercado também no exterior. E aí pronto, aí eles me convidaram para montar esse departamento que seria pioneiro aqui. Depois conversando, né, viram que não tinha nenhum clube que tinha oficialmente já esse departamento funcionando. Tinha alguns clubes pensando na hipótese, porque normalmente essa área técnica consultava os analistas de desempenho do clube, que também ficam olhando jogos para análise dos adversários e tudo. Mas assim, de olhar o mercado, o jogador, várias vezes durante o ano, não tinha. E aí fizeram essa proposta para mim, montar esse departamento aqui, isso no finalzinho de 2009. E aí já se vão 16 anos, né, mais ou menos. A gente já participou da montagem da equipe, do elenco, para 2010, junto com a comissão, com a diretoria, a gente trocando informações, sugerindo opções, dentro sempre do que a comissão entende que seria característica para ele montar a equipe que ele deseja, né? É sempre seguindo essa linha. E aí há aquele debate de todas as partes, seja financeira, seja de viabilidade do negócio, parte técnica envolvida, tudo. E aí a gente teve a felicidade, no final de 2010, de ser campeão brasileiro. Então aquilo repercutiu bem, né? O clube que passou a ter um departamento de mercado. Quando terminou 2010, aí vem esse desdobramento que a nova diretoria que assumiu. A curiosidade de 2009 foi que quem me fez a ligação para a reunião de contratação foi o presidente de hoje, o Dr. Mário Bittencourt, que na época era gerente de futebol e fez a ligação para conversar e saber da possibilidade de a gente seguir aí nessa negociação. Quis o destino, hoje ele é o presidente do clube. De 10 para 11, depois do título, aí com a nova presidência, o presidente hoje, Mário, também estava ali e surgiu a ideia deles de montar esse mesmo departamento lá em Xerém, que a gente denominou de captação, né? E que seria, num primeiro momento, montar o departamento, criar os protocolos, a metodologia e deixar ali seguir junto com a gerência da base, né, e da área da base, e a gente continuar cuidando da área do scout aqui só do profissional. Mas aí depois acabou ficando, eles acharam que ficou bacana esse modelo, aí ficou um guarda-chuva, né, em que a gente fica gerenciando as duas partes, com os scouters aqui e os captadores de lá, tem um coordenador que fica lá no dia a dia com eles. Em linhas gerais, é você ver muito jogo, muito jogador o tempo todo, né? Então aqui os scouters daqui, eles estão imbuídos de fazer os campeonatos nacionais, né? Muito focado em Série A e B. Nós já tivemos fases assim que a gente focou muito em Série B por questões econômicas, né? E ali sempre tem uma oportunidade de um jogador que tem um potencial bom e que está ali só esperando uma oportunidade. É importante isso. E América do Sul, que a gente também passou a debruçar bastante ao longo dos anos, né? Com essa abertura do Brasil em trazer jogador sul-americano. Vinham jogadores com boa qualidade, num valor que também era possível fazer. E a gente está sempre atento também aos brasileiros que jogam fora do Brasil, né? Esse jogador que foi, que às vezes por algum motivo quer voltar, ou já está muito tempo lá e já deseja retornar, ou que não está funcionando bem, acontece
né, das duas fases, assim, da carreira do atleta, a gente está sempre atento nessa oportunidade que a gente chama de repatriar algum jogador que possa nos ajudar. Então, em linhas gerais, aqui do profissional, a gente está sempre atento a todos esses mercados que agora, uns 2, 3 anos para cá, curiosamente, a gente recebe muita ligação de oferecendo jogador espanhol, polonês, croata, português, assim, é incrível, né? Então, nós estamos até nos ajustando para também passar a conhecer mais a fundo outros mercados, né, que a gente imaginava que eles nunca viriam para cá, então não adiantava você ficar muito focado nisso. Na questão de base, é você abrir o leque do Brasil inteiro, as melhores escolinhas que você vai conhecendo com o passar do tempo, né? De onde está saindo bons jogadores, os trabalhos que são feitos, que existem milhares de escolinhas assim, de pessoas fazendo bons trabalhos, e a gente precisa estar atento e próximo a eles, né? Então, a gente tem já um conhecimento bem interessante desse mercado. A gente foi evoluindo, foi crescendo o número de captadores. Então, hoje a gente também respira lá, como aqui, 24 horas olhando a possibilidade de trazer esses atletas. Lá no início, assim, não tinha nenhuma ferramenta que a gente pudesse usar. Eu costumo dizer, eu sou de uma época em que se olhava muito ao vivo os jogadores, né? Ou, no caso, pela televisão, quando começou a aumentar as transmissões. Muitas ferramentas, ela vêm agregando valores, né, de estatísticos. Eu entendo que isso sempre vem para ajudar, sempre vem para somar. Mas eu ainda sou um profissional que cuido 80% a 90% do visual. Eu preciso ver o jogador em ação, ver as ações, as reações, as tomadas de decisão. Eu preciso estar acompanhando isso muito de perto, né? Um dado estatístico para mim, puro e simples, apesar de ali te indicar a quantidade de performance que ele tem, positivas e negativas, aquilo para mim não é suficiente. Porque nada substitui o olhar, né, do campo, né, do que o jogador está fazendo ali. Mas eu entendo e respeito que é uma coisa que tem aí chegado com força no mercado. Eu entendo que também seja muito difícil para quem monta essas ferramentas criar uma coisa que seja tão perfeita da realidade dos olhos ali, né? Porque ele pode... A gente costuma brincar no nosso meio, o cara pode ter 90% de acerto de passe, mas se ele só for para trás, é um peso, né? Se ele tiver 50% de acerto e erro tudo para frente, é outro peso. Porque a ideia sempre é chegar no gol do adversário. Então, esse tipo de situação, só o olhar do jogo mesmo é que vai te dando. A gente usa num auxílio qualquer, assim, que a gente esteja uma dúvida, a gente vai lá e dá uma olhadinha, mas basicamente é isso. Mas tem muita coisa auxiliando. O que nos ajuda é nos relatórios, que aquilo te dá uma resposta, você separa o jogador por posição, assim, num clique, né? Junta todo mundo e você tem ali eles todos já numa planilha para você imprimir e trabalhar em cima dela. Isso ajuda muito se você tivesse que montar isso manualmente. Então, isso ajudou bastante. Mas, em linhas gerais, a gente ainda usa o velho e bom olho para poder tomar as decisões e chegar às conclusões, né, dos que a gente separa. Porque a gente vai separando aqueles que a gente entende que tem mais potencial para jogar aqui e cria uma relação, uma lista à parte para... Esses são os focos mais do dia a dia, né? A gente vai pesquisando, né? Tem ferramentas que te dão um valor de mercado. Tem ferramentas que avaliam o jogador pelo nível de competição que ele joga. Se ele joga um Campeonato Brasileiro, isso tem um peso para as ferramentas. Se ele joga uma Série B, tem outro peso. Se ele joga Libertadores, é um peso. Se ele foi campeão, então eles vão fazendo essas métricas todas para chegar num balizador, que seria um valor de mercado. Claro que quem põe o preço de compra é quem está vendendo, né? Mas ali você já tem uma direção, né? Que aí você já começa a ver se ele já está ficando muito distante de você ou não.
E a gente vai nos bastidores, né, conversando com um com o outro. Poxa, mais ou menos quanto é que esse jogador, qual é a faixa desse jogador? Ou se nessa conversa que a gente expôs a nossa ideia de que ele está no mapa, que vai entrar num debate futuro, qual é a pretensão normalmente de salário? Às vezes eles falam, a gente já fala, esquece que aqui está muito acima do que a gente pode. Quando está dentro, eles falam, não, tudo bem. Eu sou daquele tempo lá atrás que tinha aquela história dos DVD que ficou muito famoso, né? Chegou o DVD do jogador. E aí, assim, a diretoria, eu entendo naquela época que via coisas boas, né? Imaginava, não, pô, isso aqui é muito bom. Só que nem sempre é tudo aquilo, né? Você tem que ter ponderar algumas coisas. Então, a partir do momento que começou a ter esse departamento, e outros clubes começaram a entender que era um departamento que poderia realmente auxiliar ao tomador de decisão, que no final das contas é lá a diretoria que no final das contas vai fazer acontecer ou não. Ele precisa ter minimamente segurança para aquilo, né? E hoje está cada vez mais valorizado tudo, né? Tudo é muito dinheiro. E quem não tem muito tem que cuidar bem dele, né? Então esses departamentos eu acho que vieram para dar essa segurança, com um pouco de tranquilidade, de que, olha, o caminho é esse. Se vai funcionar ou não, aí, cara, é aquela velha dilema, né? São todos seres humanos, são todos sujeitos a estar feliz ou não estar feliz no dia do jogo, estar feliz ou não estar feliz no ambiente que ele está frequentando. Então, como todo ser humano que vai para um lugar trabalhar e que ele pode se adaptar bem, gostar do ambiente, ele também pode ir para um lugar que ele fazia uma expectativa enorme e ele não gostar do ambiente por algum motivo. E nós temos os problemas de troca de cidades, troca de países. Olha só quantas coisas, não é? Elas acabam interferindo no sucesso ou o insucesso de uma contratação. Para o externo é sempre muito fácil, né? Assim, não, vai chegar e amanhã ele vai jogar a beça, né? A expectativa nossa também é essa, mas a gente tem um pouquinho mais de pé no chão sabendo que o processo ele corre um pouquinho mais lento do que essa realidade. Os jogadores mais experientes e mais rodados tendem a ter mais facilidade em chegar e já se acostumar rápido com o ambiente, né? Ele já passou por aquilo muitas vezes. Mas nós também trabalhamos com muitas situações de jovens, né? Que às vezes é a primeira transferência, é a primeira mudança de cidade, de país. Então isso tudo interfere bastante. Normalmente a gente já sabe aqui, por exemplo, que os estrangeiros, a gente tem que ter esses 6 meses a 1 ano de paciência, de ajuda, né? Tá sempre procurando ver o que está faltando para ele, né? O que ele precisa para estar bem, com a cabeça boa. E fora o dia a dia normal, que você pode acordar num dia que você não está naquele dia legal, né? Como qualquer profissão. E aí você não vai render tão bem. Mas não é fácil. Essa questão ela é sempre muito complexa, né? E o torcedor que é um apaixonado, ele quer que o cara vá lá e jogue bem todo jogo. Tem que ter esses 6 meses a 1 ano de paciência, de ajuda, né? Tá sempre procurando ver o que está faltando para ele, né? O que ele precisa para estar bem, com a cabeça boa. E fora o dia a dia normal, que você pode acordar num dia que você não está naquele dia legal, né? Como qualquer profissão. E aí você não vai render tão bem. Mas não é fácil. Essa questão ela é sempre muito complexa, né? E o torcedor que é um apaixonado, ele quer que o cara vá lá e jogue bem todo jogo. Então, a gente acabou uma janela agora, né? E nós fizemos talvez uma das maiores janelas, assim, desde que eu estou aqui. Fizemos muitas contratações. Então, tem muito jogador que ainda está desenvolvendo o potencial dele e entrando nessa linha que eu comentei agora de ir se acostumando com o ambiente. Mas a gente já começa a separar algumas coisas imaginando a janela seguinte. Como também teve troca de comando técnico, aí a gente também tem que entender o que esse novo comando a leitura dele do plantel, que foi feito junto com a outra comissão. Então pode mudar muita coisa, ele entender que algumas coisas que foram feitas, ele gostaria que fosse feita diferente, e é normal isso, você vai ajustando. E aí a gente já está nessa fase deles, provavelmente já daqui a pouco começar a pontuar, olha, aqui eu acho que poderia ter uma característica assim, ou assado, ou mais isso, ou mais aquilo, e você vai separando para quando chega na janela, aí basicamente é muito
negocial, né? Negocial internamente, de achar o nome certo, né? Ou eleger prioridade A, B e C, porque nem sempre a A ela consegue se confirmar, até a ida para a diretoria, para ele ir a campo fazer a negociação. Então, aqui, essa fase agora é de entendimento do que a comissão quer, do que ele está vendo, ou mesmo que fosse a mesma comissão, entendesse que o jogador que chegou, que foi todo discutido e aprovado, ele não está entregando ainda. E há uma urgência, por exemplo, para que não dá para esperar 6 meses, 1 ano, precisa de uma coisa mais imediata. Aí a gente muda a linha e vai tentar buscar esse jogador que possa vir a dar uma resposta mais rápida. E aí a gente começa a procurar até chegar à janela, que na verdade a gente não deixa a janela para fazer a negociação, né? Você já vai construindo, separando as opções, já fazendo esses contatos prévios, para quando chegar na janela já está tudo decidido, né? E ter o Mundial esse ano, quer dizer, uma coisa atípica, né, para a gente. Muito se discutiu aí recentemente que nós fizemos um time mais experiente, né? E agora nós mudamos. Na verdade, os jogadores experientes já vinham, assim, normalmente com mais desgaste, né? Isso é normal na carreira do atleta. E aí é preciso sempre dar uma mudada no perfil, em algumas situações, oxigenar um pouco o plantel. E aí a gente seguiu esse caminho, que nenhum dos dois lados está certo ou está errado, né? Porque já teve equipes que ganhou com muitos jogadores experientes, e aí eles são considerados experientes. E muitos perderam com jogadores experientes, aí eles são considerados velhos, porque não ganhou é velho, ganhou é só experiente. E o jovem também, o jovem ele vem com toda a sua energia, né? Vem com menos experiência, mas às vezes ele contribui com a sua energia ali, traz bons resultados, e aí ele atendeu. Se ele não atender, ele está muito novo ainda não está na hora, e assim as coisas funcionam, né? Como nós somos assim um grande formador, né? Até é bom dizer que nós lá na captação é um trabalho de equipe, né? Que busca, é o primeiro processo, né? De achar algum atleta, para entrar no processo de desenvolvimento interno, que é muito bom, né? A Xerém, assim, ela desenvolve espetacularmente os nossos atletas. Então, passa por muitos departamentos, né? Muitas mãos ali. O nosso é o primeiro tijolinho, que a gente vai lá buscar e botar ali dentro, e eles vão construindo aquele alicerce. E a gente está sempre debatendo os jogadores que já estão chegando no ponto de vir para cá, né? E que estão em condições de vir ajudar. Tem vezes que tem um pouquinho mais, tem vezes que tem um pouquinho menos, que são ciclos também, né? Gerações, que às vezes você consegue ter melhores atletas em determinadas gerações, e isso também é debatido, né? Na hora de vir, sempre deixar espaço para que o nosso jogador da base tenha o espaço dele de vir aqui, pelo menos já começar a se acostumar, né? Porque normalmente eles são muito jovens, nem sempre também vão dar essa resposta tão rápido, mas ele já viveu o ambiente do profissional, fazer a última etapa do desenvolvimento dele, muitas das vezes voltado para o atlético também, né? Porque são jovens, são mais fisicamente mais frágeis. Então aqui eles vão completando também essa parte. Questão emocional, né? Lidar com essa pressão, que também não é fácil, porque lá tem a pressão normal, mas aqui é multiplicado a 1000, né? Porque ele também está lá, que se ele errar, a torcida tem um pouquinho de paciência, mas daqui a pouco ela já vai começar a reclamar também se ele errar muito. Então ele também tem que saber conviver com essa pressão. Então ele já convivendo aqui, a gente tem sempre espaço para essa, que a gente chama de transição, né? Que é muito difícil, viu? Porque normalmente quem está chamando mais atenção, chama a atenção na parte técnica, né? Porque ele está saindo muito bem. Só que tem a parte física e a mental ainda para completar esse desenvolvimento. Então, essa transição, saber a hora que ele já está para vir ou não está, é sempre muito sensível também. Que todo mundo tem que ter cuidado para também não acabar prejudicando um possível jogador para ser utilizado em boas condições no profissional e deixar ele traumatizado com alguma situação ou ele se achando que não é tão bom assim. Então, assim, você tem que ter muito cuidado. É muito sensível essa transição base profissional.
Ele foi um caso que a gente estava assistindo a Libertadores, foi 2020, se não me falha a memória, e ele jogava num clube chamado América de Cali, emprestado de um clube menor, chamado Patriotas, e ele estava num grupo que tinha Inter e Grêmio. Então a gente estava atento a esse grupo, porque isso também é uma coisa que a gente leva um pouco em consideração. O jogador jogando contra um time brasileiro nos dá uma leitura melhor do que se eles jogam entre eles. Ele não era titular, ele era suplente, mas ele entrou sempre nos jogos e sempre com um bom rendimento na nossa avaliação dentro do que a gente separa assim como valências positivas, né? Ele entrou nesse mapeamento, mas ainda não era jogador que estava cravado para ser contratado. Era um jogador para a gente mapear e acompanhar ele, até porque ele ainda era suplente lá e tudo. Quis o destino que no outro ano, nós estávamos na Libertadores, no sorteio, nós ficamos num grupo em que tinha Santa Fé. E aí, quando nós fomos buscar a relação dos jogadores de Santa Fé, ele apareceu lá. Ele voltou de empréstimo do América para o time de origem e foi emprestado para o Santa Fé. E o nosso primeiro jogo era contra eles, da Libertadores, lá na Colômbia. E aí nós comentamos na época, internamente, falou assim, olha, teve esse jogador que jogou ano passado no outro time, tem essas características, foi bem, era um suplente que entrou sempre dando boas respostas. Vê o que vocês acham, que a gente tem uma boa leitura dele aqui interna, e eles também, que é esse processo que eu estou te falando que acontece. E ele jogou demais lá contra a gente, já foi titular da equipe, e foi curioso, porque ele no América ele jogava, a gente chama de jogar por dentro ali, ou de um 5, ou um 8, ou um 10, e ele, pelo Santa Fé, ele jogou de ponta esquerda, a gente chama hoje de extremo, né? Poxa, ele deu um trabalho danado. Aí a comissão voltou dizendo, olha, ficamos bem impressionados com ele, mas ele não jogou por dentro como você tinha visto ele jogar. Falei, para mim foi surpresa também. Vamos ver o jogo do Maracanã, que aí já tem essa carga da pressão maior, lá ele está no ambiente dele, aqui ele vai jogar com a torcida contra, né, com o time da casa mais empoderado, assim, de assumir o controle do jogo, e ele jogou demais de novo. Aí, no outro dia, ficou definido que, para eles também da comissão, era um jogador aprovado. E aí foi quando a gente foi buscar condições de negócio, né? Entramos em contato com as pessoas que cuidavam dele. E aí, quando tínhamos uma leitura de como poderia ser feito o negócio, encaminhamos para a diretoria, olha, já está aprovado pela comissão, da nossa parte também já vimos bastante, e as condições são mais ou menos essas. Você sabe como funciona o processo de contratação do Fluminense? A gente conversou com o chefe de scout do clube e te conta tudo agora. Ricardo Correia chegou ao Flu em 2009, em um movimento pioneiro para melhorar as contratações pensando no planejamento de 2010, quando o time foi campeão brasileiro. Depois, o trabalho ficou. O scout no Fluminense é todo conectado ao Xerém. No futebol profissional, são 3 ou 4 pessoas ali que podem variar, incluindo o Ricardo. Na base é onde fica o maior número de funcionários, com 18, divididos entre o Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil. O primeiro passo no processo de contratação é a observação geral, ou seja, ver a maior quantidade de jogos possíveis para ter aquele mapeamento dos jogadores que podem ser úteis para o Fluminense. O passo 2 é a definição de alvos. É nesse momento que o Fluminense começa a levar em consideração o fator econômico. É o próprio departamento de scout que faz o primeiro contato com os empresários dos atletas para entender as condições de negócio. Não adianta sonhar com algo que o clube não tem condições de investir. Às vezes a gente até coloca, se a gente entender que o jogador lá não está tão feliz, a gente está percebendo, ele tem um valor de mercado bom, mas você percebe, vai conversando, conversa com o empresário do jogador, ele não está tão feliz. Aí pode ser que esse que tem um valor muito alto de investimento vire uma oportunidade, que aí ele mesmo pode ajudar na negociação, né? Baixar um pouco a parte econômica dele, negociar melhor com o clube, um acordo de saída, enfim. Então você tem ali, mas com o pé no chão, né? Nada de ficar sonhando com uma coisa assim muito irreal. O scout precisa ficar a postos em todos os momentos, principalmente para aquelas saídas inesperadas, para dar as reposições imediatas para o treinador. Mais próximo da janela vem o passo 3, que são as reuniões. Essas conversas envolvem scout, comissão técnica e diretoria. O treinador pontua aquilo que precisa, quais posições e características acredita que se encaixem no trabalho,
E os dirigentes também chegam avisando quanto será possível investir entre a aquisição dos atletas e os salários. Ah, e claro, os jogadores de Xerém são levados em consideração em todos os passos desse processo. Já sabendo em qual patamar cada um desses monitorados está, o scout já começa a tirar alguns nomes da lista para ter aquela relação final de atletas que eles vão atrás na janela. Por último, a direção assume o controle para começar a negociar com esses nomes que foram acordados entre todas as partes. O consenso dos nomes geralmente é feito em conjunto, mas tem algum jogador que pode não passar pelo scout? Vê o que o Ricardo disse. Normalmente funciona nesse processo, mas acontece também, às vezes, o treinador que já trabalhou com algum atleta, ou ele tem um sonho de trabalhar com um atleta que ele vê que pode ajudar e às vezes não estava na relação, aí por N motivos, ou porque a gente entendia que não era o nome, ou porque financeiramente a gente não entendia, a gente fala, olha, a gente gosta desse jogador, entende que ele realmente tem essa capacidade, mas financeiramente ele é um pouco mais pesado. Aí a diretoria entra na hora e fala assim, não, vamos fazer um esforço então, né? Vamos dar um jeito. Ou então, ó, esquece que não dá. Mas vem muitas sugestões também em alguns momentos da comissão. A parte da diretoria, normalmente, ela como já criou essa relação ao longo dos anos, quando chega indicações para eles, que às vezes tem gente que liga para o diretor de futebol, para o presidente, eles normalmente nos encaminham, ó, chegou isso aqui, o que tu acha? Está aí na nossa relação, não está? E aí a gente vai debatendo o nome e vai passando a nossa impressão.